Glória a Deus. Fico muito feliz, gente. Olha como está cheia essa igreja, hein? Que bênção. Meus irmãos, hoje eu quero conversar com vocês, falar um pouquinho sobre esse personagem. Nem sei se dá para chamar de personagem, né? Jesus Cristo. Quero falar um pouquinho deste homem. Eu venho ao longo de algumas mensagens falando sobre uma série de sermãos que é Jesus, o grande eu sou. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Jesus, o bom pastor. Jesus Cristo vai falar lá em João capítulo 10, no verso de número 11, que ele é o bom pastor. E todos nós aqui concordamos que Jesus é o bom pastor, amém? Amém. Ele ainda complementa dizendo que eu sou bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E nós cremos nisso, afinal, aconteceu. Ele realmente deu a vida dele por nós, as ovelhas de seu rebanho e o rebanho de seu pastoreio. Falando ainda em pastoreio, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia num texto muito conhecido que fala sobre pastoreio. E qual é esse texto? Salmos. Então, por gentileza, já que vocês são adivinhões, Salmo 23, por gentileza. Pode abrir a tua Bíblia e deixa ela aberta um pouquinho, porque eu vou falar contigo primeiro sobre o Salmo 23. Eu quero explanar o contexto da época, falar um pouquinho sobre a profissão do pastor e tudo aquilo que envolve esse salmo. Depois, mais para o final da nossa mensagem, do nosso sermão, eu quero trazer a parte aplicativa. Se vocês me permitem, eu quero fazer deste modo, pode ser? Salmo de número 23, imagino que todos, se não todos quase, já encontraram, diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Um texto bastante conhecido que fala sobre o pastoreio de Deus. Para ser mais exato, ok? Nós vamos falar hoje de Jesus Cristo, a pessoa encarnada de Deus, mas quando o Davi escreve esse texto, ele não está pensando tão somente em Jesus, mas de uma maneira trina, única e absoluta na pessoa de Deus, ok? Mas é muito interessante ele falar sobre pastoreio, logo ele, que trabalhava como pastor. Lembram-se que quando Samuel vai lá na casa de Jessé para buscar um novo rei de Israel, ele reprova todos os filhos de Jessé, os mais fortes, os mais bonitos, os mais velhos, e ele fala assim: Jessé, você acaso não teria mais um filho? E Jessé fala: é óbvio que eu tenho, mas ele é muito novo, é muito jovem, é pequeno, é fraco, talvez nem tenha uma boa aparência para esse negócio estar falando de rei aí. E esse menino, ele está no deserto pastoreando o meu rebanho. É isso que Jessé fala quando ele se refere ao seu filho mais moço, Davi. E Davi, depois de anos e anos, depois de lutas, batalhas e guerras, quando de fato ele assume o trono de Israel, ele agora resolve escrever um salmo, e o salmo de número 23. Eu quero que você entenda, para início de sermão, para início de conversa, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é o texto que nós conhecemos desde pequenininho. Eu fiz um negócio que muitos aqui fizeram e outros não fazem a menor ideia do que é. Eu fiz uma classe chamada Os Cordeirinhos. Quem já participou desse negócio, levanta a mão. Os Cordeirinhos, eu sei que isso vai te humilhar porque te faz parecer bastante velho, mas nós que o somos, participamos desse negócio. Antigamente chamava-se de Os Cordeirinhos, passou para DIJAP e hoje é o MCA, Ministério de Crianças e Adolescentes. Isso?
Meus irmãos, nessa época, a minha professora, eu me lembro de algumas professoras, a tia Jane, a tia Sandra, vocês não conhecem porque é lá de São José dos Pinhais, e elas me falavam que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto, se você for olhar de uma maneira exegética ou hermenêutica, a melhor pronúncia, a melhor transliteração seria assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Sabe por quê? Porque dizer que nada me faltará me faz entender que ou a Bíblia está mentindo ou eu estou exigindo demais. Afinal, me falta uma Porsche, eu queria muito, mas me falta. Mas como que o texto diz que nada me faltará? De fato, falta algumas coisas. Quando nós entendemos que de nada terei falta, te faz entender ou ter pelo menos a compreensão que o que te tem é suficiente. Você não sente falta daquilo que nós chamamos de luxo, né? O meu Porsche Carrera que eu tanto queria, ele está me faltando, mas de fato não me faz falta. Porque a presença de Deus, do Espírito Santo na minha vida, a alegria de servir a Deus e a alegria que Ele me proporciona é mais do que suficiente. E eu não preciso dos bens, dos luxos dessa terra para me sentir satisfeito. Portanto, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É mais ou menos isso que Davi está querendo dizer. E agora eu vou pedir ajuda para os nossos universitários lá da cabine. Meus irmãos, eu normalmente não uso muito material, folha, mas hoje eu preciso porque eu trouxe algumas imagens, tá? E daí eu vou pedir para os meus ajudantes lá, o Marcelo, o Lucas, pessoal de mídia, que daí eu vou passando algumas figuras para vocês, eu talvez não consiga enxergar direito ali. Se puder colocar a figura de número 1, por gentileza, Marcelo, para a gente ir acompanhando. Vamos ver se dá para enxergar direito. Dá para enxergar bem, não dá? Misericórdia. Deixa eu me colocar no lugar de vocês. Então, isso daí, meus irmãos, que vocês estão vendo, eu vou tentar dizer para vocês, por mais que vocês não estejam vendo, eu sei que vocês vão entender, ok? Vão conseguir imaginar e assimilar, porque vocês são criativos. Ali nós temos um rebanho com algumas ovelhas e uma criança pastoreando, ok? Vou pedir para o meu filho ficar de pé. Leandrinho, por gentileza, fica de pé. É um menino mais ou menos com essa estatura, com essa força e com essa beleza que só ele tem. Muito obrigado, pode se assentar. É uma criança que está pastoreando o rebanho. Se vocês olharem para o contexto bíblico da época, normalmente quem pastoreava os rebanhos eram as crianças. Marcelo, muito obrigado. Eu nem vou passar mais imagem, porque eu imagino que não vai dar para ver nenhuma, né? Muito obrigado mesmo, o Luquinhas também, o Lucas me ajudou ali. Durante a semana eu estive incomodando o Lucas, falou, Lucas, você vai passar as imagens? Passo, sem problema, mas não vai resolver, gente. Talvez no outro dia à noite eu passe as mesmas figurinhas, tá? Ainda assim eu vou acompanhar aqui as minhas figuras, porque daí eu vou falando como é que é a minha figurinha e vocês imaginam aí, tá? Aí vocês me ajudam a pregar. Mas é engraçado, sabe por quê? Porque por diversas vezes nós vamos ver que as crianças é que pastoreavam os rebanhos. E eu vou te explicar por que as crianças pastoreavam rebanhos. Normalmente, hoje, inclusive, se você for em Israel, existe um cachorro. Imaginem na tua cabeça, quem conhece de cachorro vai saber do que eu estou falando, um cachorro da raça Kangal. Ele é um dos maiores cachorros que existe no mundo, ok? Ele deve dar mais ou menos isso daqui. E diferentemente de algumas outras raças, ele é um cachorro com porte físico bem forte, bem grande, musculoso. É o cachorro, inclusive, que tem a mordida mais forte do mundo. Ele é usado hoje, lá no Oriente Médio, em Israel, para pastorear rebanho. Talvez na tua cabeça está vindo aquele cachorro bem peludinho, preto e branco, aquilo ali é dos Estados Unidos, que fica correndo atrás dos animais, ok? Mas atrás das ovelhas, perdão, para levar para um lado e levar para o outro. Não é esse pastor. Esse pastor é usado aqui na América do Norte. Lá no Oriente Médio é usado esse outro cachorro bastante forte, por quê? Porque lá nós temos muito ataque de outros animais a um rebanho. Então o cachorro lá, ele ajuda muito na proteção. Ele bate, esse cachorro, ele mata tranquilamente um lobo, tá? Lá nós temos o único lobo que talvez conseguiria bater de frente com ele, seria o lobo cinzento, mas só tem aqui na América do Norte. Lá nós temos alguns lobos, só que são bem menores. Nós temos os chacais, que são menores. Nós temos esses animais que vão matar as ovelhas, mas que esse cachorro consegue matá-los, dominá-los com bastante facilidade. Existem relatos de que um só cachorro Kangal conseguiu matar mais ou menos 12 lobos
para que esses lobos não matassem uma única ovelha. Interessante, né? Porque um pastor, criança, não consegue fazer isso. Eu acho que o Davi não tinha esse cachorro na época. Sabe por quê? Porque diz que ele matou 2 animais para defender um rebanho. Não é isso mesmo? Ele vai matar um leão e vai matar também um urso. Ele precisava fazer isso? O rebanho nem era dele, né, gente? Eu fico imaginando hoje os nossos pastores. E, por favor, eu não quero falar aqui do pastor Ricardo, tá? De verdade. Eu quero que vocês imaginem pastores de um modo bem amplo, num contexto bem geral. Quantos pastores teriam coragem de oferecer a própria vida ou colocá-la em risco para defender um rebanho? Eu, sinceramente falando, desconheço qualquer pastor que tenha essa coragem. E no finalzinho da mensagem a gente vai ver que é somente Cristo mesmo que se ofereceu para fazer isso por nós, de dar a sua vida para que a gente pudesse permanecer vivo. Eu ia mostrar para vocês a imagem de um aprisco. Um aprisco, ele é um cercadinho de pedra, então vocês pegam várias pedras, normalmente elas são mais quadradinhas, para você fazer parecido com um paralelepípedo. No deserto, você monta umas paredes, mais ou menos dessa altura, 1 metro, 1,20 m de altura, faz um cercadinho, você coloca as ovelhas ali dentro e você dorme na porta, você que é o pastor. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário que as ovelhas estejam dentro de um aprisco, e o aprisco não é na casa do pastor. O pastor normalmente mora a 15, 20 quilômetros longe do aprisco. O aprisco ele tem que ficar, na realidade, próximo à água. E no deserto tem água? No deserto é raro aparecer água, né? No deserto aparece um pouquinho de água aqui, mina um pouco de água aqui, forma ali um oásis, forma ali um pedacinho de praia na beirada das águas, e o pastor monta um aprisco ali pertinho, 2, 3 quilômetros no máximo. Ali tem um campo verde. Davi vai falar que Deus, ou melhor, que o pastor, e eu falo Deus porque aqui o Senhor, que está escrito no Salmo 23, é o tetragrama, né, o Iv. Mas eles falam Adonai, o Senhor. Ele faz deitar-me em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. O pasto verdejante não é o pasto que você sempre sonhou, aquele pasto bem verdinho, bem bonitinho. Lá a grama é uma palha seca, não é verde. Mas o mais verde que tinha, o mais próximo do verde que tinha, é o que o Davi imaginou quando ele escreve. Fala assim, é isso que Deus me oferece, um alimento saudável. Ele vai falar das águas tranquilas. Na realidade é uma água barrenta, né? Se você imaginar que essa água brota ali no meio da areia, fica ali 3, 4 meses e desaparece, e aí o pastor ele é obrigado a mudar o acampamento dele, mudar o aprisco dele para um outro lugar, que é onde vai aparecer uma nova fonte de água. Então é muito diferente daquilo que a gente imagina, esse pasto verdejante, essa água cristalina, que parece até um cenário que a gente cria na nossa cabeça, mas é um mato bastante seco. Poucas porções dele estão verde. As águas são bastante barrentas, não são águas cristalinas, mas é o que tem. E talvez pasmem vocês, é exatamente desta água que o pastor também bebe. O pastor bebe da mesma água que a ovelha bebe. Às vezes, com baba de ovelha. Você vai falar, credo, é sério? É sério, gente. A ovelha, ela é um bichinho tinhoso, tá? A ovelha, se ela se assustar, ela não bebe água. Se ela achar que aquela água está imprópria para o consumo, ela não bebe. A ovelha, ela é um bichinho assim, ó, muito parecido comigo e contigo, tá? Se ela tiver medo, se ela tiver com nojinho, ela morre de fome, mas ela não come. Ela morre de sede, mas ela não bebe. Por isso que nós somos costumeiramente usados para ser as ovelhas. Por várias e várias vezes a Bíblia vai dizer que nós somos as ovelhas, que Cristo, que Deus é o nosso pastor, porque nós somos muito parecidos com as ovelhas de fato. Às vezes o pastor precisa pegar uma garrafa, pegar daquela água que ela não queria beber e dar na boca dela com a garrafa para ela beber, porque senão ela morre de sede. E isso é fato, gente. Vocês precisam... Eu dei uma pesquisada. Isso não é coisa de acontecer 1 ou 2 vezes, acontece várias e várias e várias vezes, de ovelhas morrerem. O pastor ele precisa ser extremamente cuidadoso, observar qual é a ovelha que está comendo, qual é a ovelha que está bebendo, qual é a ovelha que está faltando. Falta às vezes ovelha no rebanho?
Tem um louvor bem antigo. Quando fala-se de louvor antigo, eu lembro de alguém. Eu lembro do diácono Angivino. Né, diácono? Olha lá. Tem um louvor bem antigo do Osés de Paula. Qual que é? As 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas. Eu não vou cantar, que senão vocês vão rir. Né? Mas fala mais ou menos. Deixou 99 no aprisco e atrás de uma foi buscá-la. Ou seja, o pastor ele precisa saber contar. Ele pega, quando vai entrar as ovelhas no aprisco para dormir, ele conta todas que estão entrando e fala, a conta bateu. Show de bola. Agora vou dormir. Tinha porteira no aprisco? Hã? O que é que vocês acham? Não tinha. Era um cercadinho de pedra. Nem porta tinha. Como é que ele fazia para fechar a passagem, para a ovelha não sair e para o lobo não entrar? Ele sentava, encostava a costa dele numa pilastra e a perna na outra, e ali ele está fechando a passagem. Por isso que Jesus fala assim, eu sou a porta das ovelhas. Se passar por mim, show de bola. O ladrão, ele não vem pela porta, ele vem por qualquer outro lado. O texto que foi lido pelo Paulinho ali no começo. Aquele que entra a não ser pela porta é ladrão e salteador. É ou não é isso, Paulinho, que foi lido? Então Jesus fala, eu sou a porta. Hoje eu vou falar para vocês que Jesus é a porta, mas ele também é o bom pastor. Então eu já falei para vocês aqui que Jesus é o pão, que Jesus é a luz. Hoje nós vamos falar que Jesus é a porta das ovelhas e também o bom pastor. E vai ficar faltando apenas 3 eu sous de Jesus do livro de João, do Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Nas próximas mensagens que eu estiver trazendo aqui, provavelmente eu vou falar desses 3 temas, um por mensagem. Hoje eu vou falar de 2 porque está bem ligado, né? Eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Mas é interessante você imaginar que é ele quem fica ali. E de manhã, quando ele precisa tirar o rebanho de dentro do aprisco e levar elas até o pasto, que normalmente não é ali, eu disse que é 1 ou 2 quilômetros longe do aprisco, é lá na beira da água, ele precisa contar novamente. Às vezes entra lobo dentro desse aprisco, arrebata uma ovelha, leva embora. Então muita gente coloca alguns pedaços de feno por cima desse muro e coloca um pouco de espinho também, para que algum lobo ou alguma raposa que tente entrar, eles não consigam, eles se firam. O pastor ele precisa estar sempre atento para ouvir o choro da ovelha. A ovelha chora, né? E quando o lobo vai atacar uma ovelha, todas as outras começam a chorar, começam a gritar, começam a berrar. O pastor precisa ser muito atento. Eu falo para vocês assim, na pele de quem já foi pastor, não é fácil ser pastor. É difícil demais, gente. É sofrido, é penoso. A gente precisa esperar a glória apenas naquele último dia. Foi tratado hoje de manhã, Rodrigo falou bastante, Celina falou bastante. Naquele último dia vai ter glória. É naquele dia que Jesus vai te dar a coroa, é naquele dia que você vai montar na costa do anjo e vai para o céu, é naquele dia que ele vai dizer assim, ó, vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança a terra, está preparada desde a fundação. Gente, nessa terra não tem glória, tá? Eu vi a Joaninha falando, né, Joaninha? Falando assim, eu quero melhor, vai ficar melhor, a minha esperança é que vai melhorar. E aí, coitado, o Rodrigo foi lá, destruiu os sonhos da Joaninha, falou, não vai melhorar, minha irmã. É isso mesmo, não vai melhorar, gente. Infelizmente, a realidade é dura, só vai piorar. Não adianta você querer esperar uma solução de governo, não adianta esperar a solução de homens e de mulheres, não vai acontecer aqui, não vai acontecer agora. Para o momento que nós temos é de mal a pior, e a gente precisa se acostumar com a ideia. O verso 4 do Salmo 23, eu vou deixar para a gente falar dele um pouco mais específico, de uma maneira mais abrangente no finalzinho do sermão. Depois vocês me entendem, tá? Eu vou falar de um modo bem resumido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, eu quando era novo, ninguém nunca me mostrou uma imagem do vale da sombra da morte. Mas eu imaginava na minha cabeça, eu já passei por muito trilho. Quem mora no sítio já passou por muito trilho, tem mato dos 2 lados, você passa num carreirinho, as árvores se abraçam por cima daquele carreirinho, e eu ficava imaginando esse vale. Eu ficava imaginando a noite sem lua, aquilo ali totalmente em trevas,
E eu falava, meu Deus, deve ser perigoso passar ali os lobos, os leões, os tigres ficam à espreita ali no mato escondido, e o pastor está ali passando com as ovelhas, e na verdade não é esse o Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte é um morro, ele fica entre Jerusalém e Jericó, na verdade ele é uma encosta, lá embaixo é um vale, um desfiladeiro, ninguém passa por lá, por causa que é muito perigoso, em épocas de chuva ele alaga. Então ninguém passa por ali, eles passam na encosta do barranco. Ele é completamente assolado, ele não tem mato, não tem nada, é seco. O problema desse vale é que quando você está passando, o risco de você deslizar e cair, ele é muito grande. Entende? E é por isso que é chamado de Vale da Sombra da Morte. Existem alguns pontos que são estratégicos, principalmente para leões e para as leoas ficarem escondidos e caçar. Só que quem vai na frente do rebanho sempre é o pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, é exatamente com a vara e o cajado que ele protege o rebanho. Então ele não tem medo. A gente vai ver um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre João 10, que é a tipificação de que Jesus Cristo é o bom pastor. A gente vai ver que de fato ele está caminhando na frente, mas ele está de fato protegendo, diferentemente dos mercenários, ok? A gente não vai falar muito mais sobre isso e a gente vai caminhar um pouquinho. Eu esqueci de falar aqui do verso 3, né? Ele refrigera a minha alma, ele leva-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. E quando ele fala assim, refrigera a minha alma, ele tem muito a ver com Mateus 11, lá no 28, 29 e 30, se não me engano, Jesus Cristo diz assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Alguém lembra do restante? E eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o quê? E aprendam de mim que sou. E encontrareis refrigério para a vossa. É exatamente disso que o Salmo 23:3 está falando. Refrigera-me a minha alma. Ele está falando aqui de um descanso psicológico. Ele está falando aqui de uma bênção para doenças emocionais. Ele está falando aqui que ele consegue curar inclusive o teu coração que está abatido. As preocupações que você tem na tua vida. Ele consegue trazer o refrigério para a tua alma, mas detalhe, é somente Ele que traz esse refrigério. Existe tratamento para todo tipo de doença. Existe tratamento para câncer, AIDS, embora não seja curável, a gente consegue mantê-la de um modo equilibrado no organismo da pessoa. Existe tratamento para tuberculose, para todas essas doenças que às vezes os velhinhos começam a pensar, eu tenho essa, tenho aquela, né, Sil? A Sil tem lá um monte de doença. Mentira, um monte não, mas tem algumas, né? Eu tenho dor nas costas. Aí esse dia eu estava no serviço, o cara falou, mas tão novo assim, já está com dor na coluna. Eu falei, está acabada a minha coluna, filho, está tudo zoado. Eu esses dias fui fazer ressonância magnética, estou com 2 discos que já foi para a fita, já começou a morder o meu ciático, eu estava tomando um monte de remédio, agora graças a Deus consegui diminuir bastante. Mas gente, para todo esse tipo de doença tem tratamento, tem cura, né? Mas quando nós temos um problema chamado emocional, quando o problema é na alma, quando você vive preocupado, a gente tem medicamentos que te ensinam a viver desse modo, né? A gente vai ter aí ansiolíticos, vai ter antidepressivo, ele vai ajudar a amenizar as consequências da tua doença, ele vai te ensinar a viver com esses problemas e a equilibrar tudo isso, mas o refrigério, a cura para a alma, nós precisamos entender que é só com Deus, é só com Jesus Cristo, é Ele quem precisa nos libertar, e se Ele quiser, desses males. Nós precisamos saber aonde buscar a cura para os nossos problemas e para as nossas dificuldades. Quando diz de guiar pelas veredas da justiça, ele está falando de caminho reto, está falando de viver de maneira correta, de ter uma vida regrada, santificação, consagração, se apartar das coisas ruins e se aproximar das boas, se afastar dos caminhos do diabo e se aproximar dos caminhos de Deus. Nós precisamos entender que as veredas de justiça que o nosso pastor tem nos guiado é o melhor caminho para andarmos. Somos nós que muitas vezes recusamos de andar nos caminhos de Deus. Mas caminhando ainda um pouquinho mais para o final, preparas uma mesa
perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça. E esse ungir a cabeça tem pelo menos 3 interpretações, ambas coerentes, e nós podemos aqui falar das 3, ok? Então, em primeiro lugar, unges a minha cabeça com óleo, ele pode estar falando aqui de uma ferida, correto? Então, nós tínhamos um óleo chamado unguento, ou bálsamo, que ele tinha 2 finalidades. O primeiro era medicinal e o segundo era cosmético, era perfume. Então, nós podemos entender que talvez este animal, esta ovelha do Salmo 23, talvez tomou um golpe na cabeça. Talvez algum inseto foi lá e botou um ovo e virou um berne, não sei. Mas ele fala assim, o Senhor coloca sobre a minha cabeça um óleo. E ali ele opera a cura. Nessa época nós temos também, numa segunda interpretação, uma possível interpretação, é que ninguém aqui tomava banho todo dia. Então, se você toma banho todo dia, você é um felizardo, porque naquela época não tinha isso. Naquela época era no máximo 2 ou 3 banhos por semana, no máximo. Não tinha chuveiro, não tinha água encanada, você tomava banho naquela água barrenta que as ovelhas bebiam, que você bebia, agora você vai usar para tomar banho. Ou seja, talvez uma outra interpretação é que a ovelha, ao chegar na casa do pastor, ela é recebida com um perfume. É por isso que Jesus vai reclamar de Simão, né? A Maria vem para lavar os pés dele com um unguento caríssimo, e aí o Simão reprova a atitude dela no coração. E Jesus vai reprovar, agora em palavras, a atitude do Simão. Falando assim, era para você ter feito, por que você não fez? Né? Era para você ter me dado um beijo, não me beijou. Você não fez nada do que devia ter feito. Ela fez. Então, talvez essa seja uma outra interpretação. Quando essa ovelha chega, talvez, fedida, aí o pastor fala, eu vou derramar sobre a sua cabeça um perfume. Mas ainda existe uma outra interpretação. E essa eu acho que talvez para nós hoje seja mais coerente e a mais praticável. O azeite representa quem? A pessoa do Espírito Santo. E diz aqui que o pastor, que é Jesus Cristo, derrama sobre as nossas cabeças o Espírito Santo. Olha só que bênção, meus irmãos, ser ovelha, ser rebanho de um pastor como Jesus Cristo. É Ele quem unge a nossa cabeça. É Ele quem derrama sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, diferentemente do ladrão que vem para matar, roubar e destruir, ele vem para construir a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para nos dar sabedoria, para nos proporcionar os dons que somente o Espírito Santo pode dar, te fazer útil para o ministério, para o trabalho, para o qual Ele tem chamado. E eu acredito muito que cada um de vocês tem um chamado ministerial. Eu tenho visto como essa igreja tem mudado aos longos dos dias, dos meses, e agora vai para o 2º ano que eu estou aqui, eu não posso dizer dos anos, porque ainda faz 1 ano e meio, mas eu vejo o quanto essa igreja tem mudado. Tá certo que eu vim numa época de pandemia, ou bem no finalzinho da pandemia, mas quantas coisas já não mudou por estes lados, né? Você que talvez não estava acostumado a trabalhar, você que não estava acostumado a frequentar a casa de Deus, pessoas novas chegando, a gente fica muito feliz com isso. A gente vê pessoas que têm se edificado, se fortalecido, arregaçado as mangas, mesmo às vezes achando que não sabe fazer e se prontificando para o trabalho. Nós sabemos que é somente o Espírito Santo que faz isso na nossa vida, que te faz ter o prazer de servir a Deus, o desejo e a paixão de trabalhar em prol do ministério, o ministério para o qual Deus tem te chamado e te escolhido, amém? E por fim, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A minha Bíblia, ela tem o 23 bem lá no comecinho, 24, 25, 26, o 27, e eu consigo ver um versinho que eu sublinhei aqui, que está no 27, Salmo 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Olha que lindo, gente. Sabe, esse daqui é um salmo muito, muito bonito, porque fala desse desejo, dessa paixão por estar na presença de Deus. Hoje nós temos uma igreja em cada esquina. Naquela época não era deste modo. Nós tínhamos o templo em Jerusalém, ou melhor, deixa eu voltar e me adequar melhor à história. Neste momento nós não temos nem o templo, né?
nós temos o tabernáculo, a Arca da Aliança, nós temos algumas pequenas congregaçõezinhas, nem sinagogas eram ainda, de pessoas que se ajuntavam para conversar com Deus ou para falar de Deus, mas o local de adoração mesmo neste momento aqui era o tabernáculo. E o Davi está falando assim, eu quero muito, eu pedi, eu busquei, eu quero habitar na casa de Deus, para poder admirar a formosura, para observar o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. E é disso aqui que o Salmo 23 está falando no último verso. Certamente a bondade e a misericórdia estão comigo, e eu vou ficar, eu vou habitar, eu vou vir muitos e muitos dias, por toda a minha vida, para a casa do Senhor. O Davi, ele sabia do que estava falando, e é por isso que ele escreve o Salmo 23, falando do pastor. Só que o texto que foi lido pelo Paulinho, agora eu vou pedir para você me acompanhar, se você puder, no livro, ou no Evangelho, que foi escrito pelo apóstolo João, capítulo 10. Eu não vou ler todo o texto, é um texto bastante extenso, se eu fosse ler, iria ler do verso 1 ao 21, mas se você quiser acompanhar alguns pontos dos quais eu quero tratar, como eu bem disse, o livro de João, o Evangelho de João, ele traz 7 eu sous. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Nós hoje vamos falar com todos esses o quarto, né? O terceiro e o quarto, que é eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Meus irmãos, o contexto do João 10, ele está mais ou menos da seguinte maneira. Jesus Cristo, ele está caminhando como de costume e pregando a palavra, o início do reino. E um homem cego, ele busca ser curado. Jesus cura este homem. Este homem não vê Jesus, não sabe quem é Jesus, porque ele passa a ver, Jesus já não está mais ali. Ele sai falando para todo mundo, as pessoas ficam admiradas, leva ele para o Sinédrio, e no Sinédrio vão julgar, falar, que coisa é essa? Não existe esse negócio não, rapaz. Nem na Bíblia que a gente lê ali não existe, ninguém nunca ficou curado, quem nasceu cego. Eles vão até falar aqui, ó, desde que nós conhecemos a Deus, desde que nós conhecemos a história, nunca alguém que foi cego de nascença foi curado. Como que agora você vem me dizer que você está curado? E aí eles vão perguntar, vão questionar, vão investigar, vai mandar chamar o pai e a mãe daquele homem, eles vão falar bem assim, é verdade que Jesus curou esse cara? Eu falo, não sei, mas de uma coisa eu sei, antes ele era cego e agora ele está vendo. É a única coisa que nós sabemos. Ninguém queria se comprometer, essa que é a realidade. Ninguém tinha coragem de falar assim, ó, Jesus curou esse homem, porque eles tinham medo. Eles tinham medo de ser expulso da sinagoga, ser expulso de Jerusalém, perder a salvação. Eles falavam assim, ele foi curado, não sei de nada desse cara que curou ele, mas foi curado, ele é o nosso filho, ele realmente nasceu cego e agora ele está vendo. Como? Não sei, mas foi. O homem falava exatamente a mesma coisa, falava bem assim, foi Jesus que me curou, eu estou curado. Antes eu era cego e agora eu vejo. Eles falam, mas como que Jesus vai curar? Não é assim que funciona, não. Nós somos servos de Moisés e nós não conhecemos nenhuma história disso. Daí eles vão falar, e quem é este homem? Esse homem não é ninguém que curou você. Ele fala, se não fosse ninguém, não tinha me curado. Olha só como o diálogo ele vai sendo um embate ferrenho, como vai sendo uma batalha por diálogos ou por defesas, por ideologias bastante complicada. Mas o fato é que Jesus curou sim este homem, nós sabemos disso. Só que agora nós vamos entrar num momento onde Jesus se apresenta para este homem e fala bem assim, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, você crê nisso? E o cego, que agora já não é mais cego, fala bem assim, eu acredito, se ajoelha e passa a adorar Jesus Cristo. Só que tinha alguns fariseus que estavam ali e observam essa cena, e eles vão repreender, obviamente, este rapaz, este homem, e vão conversar com Jesus, e Jesus entra então no capítulo 10 dizendo assim, na verdade, te digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por qualquer outro lado, ele é ladrão, ele é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta das ovelhas, a este o porteiro abre a porta,
as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome das ovelhas e as traz para fora. Eu falei para vocês de um aprisco que era feito de pedra, né? Esse era um aprisco de verão. O aprisco de inverno, ele ficava na beirada de uma caverna, então tinha uma caverna, ele também fazia esse cercadinho de pedras, só que tinha que ser grande, porque eram poucas as cavernas neste tempo. E aí o que acontece? Não ficava só um rebanho. Juntavam 4 ou 5 pastores que estavam na redondeza com 4 ou 5 rebanhos, traziam todos para este aprisco debaixo da caverna, colocavam todas as ovelhas ali dentro. Eles ficavam dormindo e deixava um homem, apenas um, na porta daquele aprisco. Eles chamavam esse homem de porteiro. Ou seja, tem 4 ou 5 pastores dormindo um pouquinho mais afastado, um porteiro e 5 rebanhos dentro do mesmo lugar, do mesmo ambiente. Como que faz agora para tirar essas ovelhas dali e falar, essa é minha, aquela é tua, aquela é do outro? Como que faz? Vocês sabem como é que faz? Eu vou te ensinar como é que faz. O porteiro chega na porta do aprisco e fala assim, minhas ovelhas, venham. Ele ia saindo e adivinha quem vinha? Apenas as ovelhas dele, mais nenhuma. Vocês vão falar, mas como isso é possível? É simples, a ovelha conhece a voz do pastor. Existe até hoje, se você assistir alguns documentários, você vai ver que existem pastores que passam de um lado para o outro no deserto e o outro vem na contramão. Os 2 pastores passam um pelo outro, se cumprimentam, se conversam, os rebanhos passam um pelo outro, se misturam e saem exatamente o rebanho daquele pastor e o desse pastor. Sabe por quê? Porque a ovelha conhece quem é o seu pastor. Eu vou te dizer mais, a ovelha ela não vive com outro pastor. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho o meu rebanho e eu tenho uma dívida com o Rodrigo, mas eu não tenho dinheiro para pagar ele. E aí eu vou falar assim, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, para quitar essa dívida eu te dou 2 ovelhas do meu rebanho. Lá no Oriente Médio, existem 2 possibilidades. A primeira é que ele vai dizer assim, eu não aceito, porque não dá certo para mim, as tuas ovelhas, elas não vão me obedecer porque não é do meu rebanho, elas não se acostumam mais comigo, elas só vão ouvir a tua voz. Ou ele vai dizer assim, eu tenho um açougue e eu aceito as tuas 2 ovelhas. Elas não vão se acostumar comigo, mas carne fresca não precisa se acostumar com ninguém, né? Das 2, uma. E é exatamente isso que acontece até nos dias de hoje. A ovelha não se acostuma com outra pessoa. Por isso que tinha bastante criança. Porque assim, a criança ela pastoreia o rebanho do pai. O pai de vez em quando está ali. E as ovelhas obedecem o pai. Mas elas já se acostumaram a tal ponto com aquela criança que quando o pai precisa se ausentar, as ovelhas obedecem a criança. Ou seja, existe um pastor backup, que é a criança. Na realidade, o rebanho não é da criança, é do pai. Mas ela obedece tanto o pai quanto a criança. Não existe a possibilidade de uma ovelha deixar um rebanho e se tornar ovelha de um outro rebanho. É assim que funciona na cabecinha da ovelha. E às vezes é assim que funciona nas nossas cabecinhas. Nós precisamos entender que só existe um pastor. E se você não seguir mais esse pastor, nem sei se tem mais utilidade a tua vida. Eu vou falar por mim. Sem o meu pastor, que é Jesus Cristo, a minha vida perde completamente o sentido. Não vale mais a pena existir. Vocês estão entendendo? Existem pastores que só querem a carne da ovelha, só querem a lã. E vou dizer mais ainda, tem algumas que se valem inclusive dos ossos. Ela quer tudo das ovelhas, menos ajudá-las, menos alimentá-las, trazer um pasto verde e uma água fresca. Nós estamos carentes de bons pastores. Infelizmente, essa é uma realidade para a nossa época. Volto a dizer para vocês, por favor, olhem para um... na porta e chama as ovelhas para fora, elas vêm, mas vêm somente aquelas ovelhas daquele pastor e daquele rebanho de modo exclusivo. No verso 4, diz assim, quando tira para fora as ovelhas, ele vai adiante delas.
No vale da sombra da morte, quem vai na frente é o pastor. Em qualquer outro lugar, quem vai na frente é o pastor. O pastor jamais vai atrás do rebanho. O pastor nunca, de modo algum, vai no meio do rebanho. O pastor ele sempre vai na frente para dizer para o rebanho assim: este é o caminho que vocês devem trilhar, devem seguir. Se vocês observarem, todas as vezes que o pastor faz algo grandioso e a igreja acompanha ele, a tendência é de a igreja prosperar, crescer e ir bem. Existem pastores que conseguem trabalhar de uma maneira tão intensa, tão boa, tão bonita, que todo o rebanho que acompanha acaba sendo abençoado, apenas por trilhar os mesmos passos. Não tem fórmula mágica. O pastor vai e te mostra o caminho, você vai e segue o caminho, indiferentemente de qualquer outra coisa. Afinal de contas, no dia do juízo final, o nosso sumo pastor, aliás, sumo pastor ou grande pastor, ele está descrito lá em 1 de Pedro, né, dizendo que Jesus Cristo é o pastor supremo, é ele quem vai cobrar dos pastores terrenos. Nós seguimos, e ponto, ok? Ele vai mostrar o caminho. Mais adiante ainda, vai dizer que de modo algum as ovelhas vão seguir um outro pastor. Jesus fala isso por parábola, e aí nós entramos no texto que foi lido pelo Paulinho. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões, salteadores, e as ovelhas não ouviram eles. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, achará pastagens. Verso 9, ou melhor, 10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. É para isso que o ladrão vem. Verso 11. Ou melhor, ainda no 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário não. O mercenário, ele não é pastor, ele não cuida das ovelhas. E quando vem o lobo, ele as deixa e ele foge. O lobo vem, arrebata e dispersa. Sabe o que ele está falando? Às vezes a gente tem uma ideia diferente do que é mercenário, tá? Mercenário não é algo ruim. Mercenário é a pessoa que trabalha em troca de dinheiro. Nós, às vezes, somos mercenários, né? Às vezes a gente trabalha só pelo dinheiro. Tem gente que trabalha porque gosta, tem gente que trabalha porque acha satisfatório estar naquele lugar, mas tem gente que vai para o emprego, às vezes, na marra, e é só por causa do dinheiro mesmo, porque se parar de pagar, nem trabalha mais, né? Tem muita gente que é assim. Aliás, eu preciso do dinheiro. Eu acho que eu sou meio mercenário também, viu? Mas sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que o cara que é mercenário no rebanho, ele cuida mais da vida dele do que das ovelhas. Ele está falando que esse cara aqui, que ele recebe um dinheirinho para cuidar daquele rebanho, quando ele vê o leão, o lobo, o urso, o que é que ele faz? Ele defende? Ele fala: sai fora, rapaz, esse rebanho não é meu, deixa eu sair fora daqui. E aí vem aquele animal feroz, arrebata a ovelha, dispersa o rebanho, elas fogem, se esparramam. É isso que acontece. Ele está falando que existe muita gente assim. Aliás, aqui, Jesus está falando de um modo exclusivo, ele está atacando de modo direto o sinédrio. Está falando para os sacerdotes, falando: vocês são esses caras, vocês são os mercenários, vocês não têm amor pelas ovelhas, vocês não têm. Vocês fogem no momento de crise, no momento de problema. Em 1960, se não me engano, 1966, teve uma guerra, Oriente Médio e Egito, alguma coisa nesse sentido. E é engraçado porque eu estava vendo algumas imagens e teve algumas explosões em uma península ali perto, onde alguns pastores, não é um, alguns pastores estavam pastoreando os rebanhos, ok? E aí o pastor ficava quietinho, às vezes sentado numa pedra, o rebanho espalhado ali pastando, e de repente, a alguns quilômetros, explodia uma bomba. Tinha uma explosão, algo muito forte. E o que acontecia com o rebanho? O rebanho, se tinha pastor, ele não se esparramava, ele não se dispersava. Elas rapidamente se uniam e iam para perto do pastor. É incrível você ver essas imagens, porque você fala assim: como que uma ovelha pode ter tanta confiança que o pastor vai proteger elas? Mas era exatamente isso que acontecia. Um dos pastores tinha saído e tinha ido para dentro de uma caverna, provavelmente beber água. Provavelmente. As ovelhas ficaram abandonadas. E quando teve essa explosão, o que aconteceu com as ovelhas? Elas se esparramaram, elas se dispersaram, se foram, cada uma para o seu canto.
Por isso que diversas vezes também Jesus vai dizer assim, que o rebanho precisa ser ajuntado novamente, porque as pessoas dispersaram o rebanho de Deus. E Ele é o pastor que vem fazer justamente isso, trazer o rebanho para perto de si, ajuntá-los para perto de si. Um rebanho sem pastor, ele se dispersa por completo. Um rebanho com um bom pastor, ele se agrupa para perto do pastor, ele se aproxima do pastor. E o nosso pastor é quem? Por favor, decorem isso. É só Jesus, tá, gente? Nós precisamos nos unir, porque daí sim a gente vai vencer. Se tu tem pastor, e eu sei que você tem, se una, se junta. Não fica se dispersando, cada um indo para o seu canto, não. Quando explodir a bomba, chega aos pés de Cristo. Dê as mãos uns para os outros. Eu estava falando hoje cedo, e eu vou voltar a falar aqui agora. A diaconisa Helenir, cadê? Está escondida? Maravilha, então. Então posso falar que ela nem vai ouvir. Diaconisa Helenir, às vezes, eu vejo nela um grande exemplo de mulher que busca a Deus, tá, gente? Eu estou falando Claudenir. Aliás, não é só ela não, tá? Tem algumas pessoas aqui que, olha, pavora na hora da oração. Sou fã. Mas ela, talvez pelas iniciativas que ela tem tomado, de vamos fazer um grupo de oração, vamos chamar a turma para orar, vamos levar lá para a igreja. E daí começou esse negócio aqui no sábado de manhã. Teve uma vez que ela me chamou no cantinho e falou, Claudenir, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Não ajudei. Eu fiquei depois arrependido disso. Mas, infelizmente, acabou também aquele grupinho que a gente ia montar, não deu em nada. E daí ela começou agora a orar aqui, às 8 da manhã, com o Ministério de Mulheres, e eu comecei a vir junto. E não é que eu peguei gosto, tá, gente? Porque eu sempre tive gosto por orar. O problema é que, às vezes, as tarefas, os problemas, a nossa agenda, que está muito abarrotada, às vezes falta tempo para vir, né? Às vezes você vai dormir tarde na sexta-feira, já foi a semana inteira dormindo tarde, acordando cedo, na sexta-feira você está moído, está só o pó. E aí no sábado de manhã você fala, capaz mesmo que vou levantar 5, 6 horas da manhã para tomar café, tomar banho, para chegar lá na igreja 8 horas da manhã, tá louco? Eu estou cansado, eu quero mais, quero descansar, eu quero ficar tranquilo um pouco. E eu sei que às vezes é necessário, não é que é bonito, não é que é prazeroso, é que é necessário buscar a Deus. E aí eu comecei a vir e eu conversei com o pessoalzinho aqui do Ministério de Proclamação, falei, vamos fazer igual? Falou, vamos. E aí hoje nós fizemos ali nosso primeiro momento de oração no Ministério de Proclamação, às 8 da manhã também, do sábado. Paulinho falou e eu vou falar também, todo quarto sábado nós queremos fazer o nosso momento de oração lá em cima às 8 horas da manhã. Todo quarto sábado, que é o sábado do Ministério de Proclamação. Fica aqui o convite, talvez para a Zenaide, lá no Ministério Jovens, fazer no terceiro, no segundo, não sei. Terceiro, né? Fica lá. Hã? Então é o segundo, então, né? E o primeiro, talvez para a diretoria da igreja, não sei, Tiago. Ficaria legal, sabe por quê? Porque nós temos 4, aí tem o quinto ainda, né? Que tem o MCA lá do Marcelo. Agora não é mais o Marcelo. Meu Deus, estou perdido, gente. Quem que está no MCA? Bruno? Bruno. Olha só que legal, gente. A gente teria 4, em algumas ocasiões 5 sábados, todos eles com oração às 8 da manhã aqui na igreja. Não vai sobrecarregar ministério nenhum, não vai sacrificar ninguém, todo mundo vai estar aqui orando, aqueles que quiserem. Eu vou dizer para vocês que eu já fiz muito isso, de orar de manhã, sábado de manhã na igreja, e eu sei a diferença que faz. Eu vou falar assim, hoje nós fizemos um momento de intercessão, de pedidos, teve muita gente pedindo, e nós fizemos um momento de agradecimento. Tem gente que tem vergonha de agradecer na igreja, mas agradeceu lá. Tem gente que chorou lá, por causa que gente largou os vícios. Gente, vocês não têm noção do que é isso. Você falar assim, eu vou buscar de Deus, eu tenho certeza que Ele vai me abençoar. E às vezes 2, 3, 4 semanas depois você poder falar assim, gente, eu vou contar uma benção para vocês. Sabe aquela benção que vocês têm orado direto por mim, que eu tenho pedido? Deus abençoou. Venham, meus irmãos, venham, por favor, se consagrem. Hoje a gente está fazendo lá na classe de número 1. Hoje estava cheinho lá. Acho que se chegasse mais uns 4 ou 5 não ia caber. Talvez daqui uns dias a gente mude aqui para baixo, porque não vai caber todo mundo lá. E seria tão bom, né? Não estou falando para vocês virem só no Ministério de Proclamação, não. Tem o Ministério de Mulheres, Ministério de Crianças e Adolescentes, talvez faça, Ministério de Jovens talvez faça, diretoria da igreja talvez faça. E seria muito bom a gente ter uma igreja unida.
em oração. Uma igreja unida, buscando o poder do Espírito Santo. Uma igreja unida que busca caminhar dia após dia em santificação, em consagração, vencendo as batalhas, os desafios e as guerras que nós temos. Porque nós somos uma igreja unida, uma igreja que vive em comunhão, que um toma a dor do outro, mas também se alegra quando o outro se alegra. Isso é uma igreja. Pessoas com problemas, com dificuldades e com defeitos, que muitas e muitas vezes dão as mãos uns para os outros, para que possam se suportar uns aos outros. E suportar não é de tipo, tá bom, eu aturo essa pessoa. Suportar é de escorá-la no seu ombro e falar, vem cá que eu te dou o suporte para você permanecer de pé. Nós precisamos disso, meus irmãos. Vamos caminhar um pouquinho mais? Já caminhando para o finalzinho da nossa mensagem, senão vocês começam a me abandonar aqui. Ora, o mercenário foge, e aí no 14, eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, assim como o Pai me conhece, e eu também conheço vocês. E ele vai dizendo aqui um pouquinho sobre o pastoreio, e agora, para o finalzinho da nossa mensagem, eu quero pedir para o grupo de louvor vir à frente, por gentileza. Se a igreja puder ficar de pé, também por gentileza, que eu sou um menino educado. Meus irmãos, eu falei bastante aqui de pastor, e talvez você esteja pensando assim, tá, e eu conheço. Da ovelha. E aí as pessoas ficaram escandalizadas, falaram, o que é isso? Cadê os direitos dos animais, a sociedade de proteção? Cadê o Greenpeace? E aí o guia turístico falou bem assim, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Essa ovelha muito provavelmente é uma ovelha fujona. Ela vive saindo, ela vive fugindo, ela vive se ausentando do rebanho. E para que ela pare com isso, o pastor normalmente quebra a perna dela. Às vezes ela continua fazendo, e aí ele quebra outra perna dela. E às vezes ela está com as duas pernas quebradas. E com duas pernas quebradas dá para fugir? Mas eu também vou te dar uma palavra de alento, meu irmão. Sabe por quê? Porque do aprisco até o pasto, do aprisco até o poço de beber água, são 2, 3 quilômetros. E a ovelha consegue andar tudo isso? Com as pernas quebradas? Nessa hora o que o pastor faz? Ele, com todo amor e com todo carinho, ele junta essa ovelha do chão, coloca em seus braços, às vezes nos seus ombros, na sua costa, e ele faz o mesmo trajeto de todos os dias. Ele leva essa ovelha nos seus braços.
Era mais fácil falar assim: tem um açougue ali na esquina que compra ovelha fujona. Era mais fácil. Só que com todo amor e com todo carinho que esse pastor tem por aquela ovelhinha, ele fala assim: eu quero cuidar dela para que ela não fuja mais. Mas para isso talvez eu precise fazer com que ela perca os movimentos da perninha dela. Hoje de manhã a gente estava estudando na escola bíblica do que acontece no contexto de Jerusalém, de Judá, em relação aos babilônicos, onde Deus ele precisa corrigir uma atitude errada que os israelitas estavam tendo, que os judeus estavam tendo. Ele corrige, ele pune, ele usa uma nação inimiga, ele usa uma nação idólatra, hipócrita, e ele fala assim: vocês vão ser os meus servos, vai falar de Nabucodonosor, você é o meu ungido para castigar as minhas ovelhas, o meu rebanho. É você que vai usar o cajado para quebrar as pernas dela. Mas saiba que eu estou aqui para colocá-las no meu colo, nos meus ombros, para levá-las novamente à fonte das águas, fontes de águas vivas, de águas que saciam a sede de modo infinito. São águas vivas do trono de Deus. Meus irmãos, eu tenho a mais absoluta certeza que Deus tem feito de tudo para que você não se afaste dos caminhos dele. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, não saia dos caminhos de Deus. Não se ausente do rebanho. Não fique longe. Eu sei que aqui tem muita gente chata, e olhando para todos aqui eu não vejo ninguém, absolutamente ninguém mais chato do que eu. Só a Zenaide que eu não consigo vê-la agora. Mas gente, nós somos chatos. A gente às vezes é insuportável. Às vezes a gente briga, às vezes a gente sai faísca. Mas meus irmãos, esse é o rebanho do pastoreio de Jesus. A gente precisa aprender a conviver uns com os outros. Nós precisamos viver cada dia mais amando-nos uns aos outros, corrigindo em amor uns aos outros, orando, intercedendo, ajudando uns aos outros. Que você possa, dia após dia, permanecer nos caminhos de Deus. E se um dia suas perninhas forem quebradas, nós temos a mais absoluta certeza que Jesus Cristo, nosso soberano pastor, Ele vai te carregar nos seus ombros.